Jesus. Não leve com você aquilo que Deus te deu. A palavra de hoje é baseada no livro de 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, e também no livro de 2 Reis, capítulo 1 e 2, que narra a vida do profeta Elias. Elias quer dizer Yahvé é Deus ou Jeová é Deus. Nada consta na Bíblia sobre quem tenha sido o pai e a mãe de Elias, ou se ele teve alguns irmãos. Mas Elias viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e Acasias. E ele profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, num período em que a economia ou a seca atingiu em cheio aquele povo. É sobre Elias que nós vamos estar meditando agora. Elias viveu na época do rei Acabe. Acabe era aquele rei que casou-se com Jezabel. Jezabel era filha do rei dos Sidônicos. Jezabel era idólatra, Jezabel adorava Baal. E diz também a palavra de Deus que Acabe, sendo influenciado pela sua esposa, olha bem, esposa, o poder que você tem nas suas mãos para trazer uma boa influência, uma má influência sobre a vida do seu esposo. Diz a palavra de Deus que Jezabel influenciou Acabe a tal ponto que ele levantou um templo a Baal, e não bastasse o templo, ele também levantou um altar a Baal, fazendo com que o povo de Israel se tornasse cada vez mais idólatra e pagão. Elias então surge na história, a partir deste momento, levantado por Deus como um porta-voz do Senhor, levando aquele povo, ou pelo menos na tentativa de levar o povo de Israel ao arrependimento, fazendo-se lembrar que eles eram um povo escolhido do Senhor e que deviam abandonar aquelas práticas de idolatria e se arrepender. Nós vamos ver aqui, durante toda a história, quantas vezes Deus usou Elias para que ele fizesse algo miraculoso, para que ele fosse usado pelo Senhor. Quando lemos em 1 Reis, capítulo 17, vemos que Elias, ele previu que haveria uma seca durante 3 anos e meio. Ele anunciou esta seca. Ele representava, através de sua palavra, uma ameaça para Baal. A Baal era conhecido como Deus da vida e da fertilidade. Então, quando Elias se levantou e disse que a terra passaria por um período de seca, ele começou então a incitar inimigos contra a vida dele. Começou a ser uma ameaça para aquele povo. E diz a palavra de Deus que Elias, assim que lançou esta palavra, assim que ele dividiu ou compartilhou aquilo que Deus havia liberado ao coração dele, o Senhor disse para que ele se retirasse, para que ele se escondesse ali no ribeiro do Querite. Eu quero dizer algo para você nesta noite, que Deus estava alertando ao povo do que viria sobre a terra. Todas as vezes que Deus vai fazer algo, todas as vezes que um fato está para ocorrer, todas as vezes que uma grande mudança está para acontecer, o Senhor sempre levantará homens e mulheres, profetas e profetisas, para alardar, ou para alertar, ou para avisar o seu povo. E foi assim com Elias. Depois que ele previu a seca, então, que viria sobre aquele povo, ele foi levado, então, ele se dirigiu e se escondeu para um lugar chamado Ribeiro de Querite. Um segundo fato que acontece com Elias, quando ele estava ali escondido, é que diante da seca, no ribeiro de Querite havia água e ele podia beber água. Mas ninguém vive apenas de água. Diz a palavra de Deus que corvos, urubus, aquelas aves que nós não queremos rondando a nossa casa, iam 2 vezes ao dia e levavam para Elias pão e carne para que ele pudesse ser alimentado. Veja bem, aquilo que ninguém quer, aquilo que era desprezível, Deus usando a favor do profeta para poder alimentá-lo. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite?
Que quando você segue a Deus e nele confia, saiba que Ele poderá suprir a sua necessidade, até mesmo de uma maneira inesperada. Deus usou corvos para alimentar Elias. Eu não sei de que maneira, eu não sei o que, e eu não sei de que forma, mas o que eu sei é que Jeová Jiré tem a forma dele, a maneira dele de trabalhar, e Ele pode usar as coisas improváveis para agir através da tua vida. Deus usou corvos para alimentar Elias naquele lugar. E a palavra de Deus continua nos trazendo aí alguns relatos sobre Elias. Diz que Elias previu milagrosamente a multiplicação do alimento da viúva. O ribeiro secou. Deus então diz: Elias, agora está na hora de você sair deste lugar. Vá para Sarepta, porque ali você encontrará uma viúva. Mas note, existem viúvas ricas e existem viúvas pobres. E nesta história, aquela viúva era pobre. Ela estava pegando lenhas. Quando Elias chega, ele fala para aquela mulher: me traga uma vasilha de água, prepare um pão e traga para que eu coma. Aquela mulher então diz a ele: eu tenho pouco azeite, pouca farinha na minha botija. O que eu tenho é suficiente para fazer algo para que eu e meu filho comamos, e depois disso vamos morrer. Mas Deus levanta Elias como um profeta naquele lugar. Ele não era um homem comum, ele era um homem cheio do Senhor. E ele diz para aquela mulher: me prepara o pão, me prepara a farinha, me prepara o azeite, porque não faltará comida na tua panela, nem farinha e nem azeite. Diz a palavra de Deus que aquela mulher imediatamente sai daquele lugar, vai até a sua casa, prepara o pão, dá para o profeta, e diz a palavra que não faltou farinha na botija e nem azeite para aquela mulher. O que eu quero dizer para você: Deus poderia ter levantado uma viúva rica, Deus poderia ter chamado alguém com recursos para ajudar Elias, mas o que eu quero dizer: Deus não precisa dos recursos para fazer milagre, mas Deus precisa de uma pessoa que obedeça a sua palavra. E quando Deus levanta um profeta para dizer faça, essa pessoa faz, e depois ela vai e vê o milagre. Deus escolheu aquela viúva, aquela pessoa que tinha pouco, para ver se ela seria obediente. E ela foi, dando tudo aquilo que ela tinha na mão do profeta. E pela palavra, a palavra de Deus diz que ela não passou por necessidades. Deus escolheu uma viúva pobre para provar que Ele tem o poder de multiplicar o recurso, mesmo quando há escassez e seca, quando encontra um coração obediente e generoso. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei como você tem ouvido os noticiários. Eu não sei como está o teu coração quando você ouve as más notícias. Mas o que eu quero dizer a você é que a minha vida e a sua vida não está na mão do governo, não está na mão do presidente, não está na mão do Senado. A minha vida e a sua vida continua nas mãos daquele que tudo pode. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissim. Ele é o nosso Deus. Aquela mulher viu um milagre na sua vida. Eu não sei o que está faltando na tua vida. Eu não sei se você tem pouca farinha, pouco azeite, pouca alegria, pouco amor. Eu não sei se você tem pouco ânimo, pouca saúde. Se você está aí condenado em alguma área da tua vida. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, que assim como o Senhor abençoou aquela mulher que obedeceu a palavra, eu quero dizer que se você confiar na palavra de Deus, Ele hoje pode fazer um milagre na tua casa, na tua família, na tua vida, nos teus negócios. Ele pode aquilo que eu não posso, aquilo que ninguém pode, Ele pode. Basta uma palavra do Senhor, aleluia. Não bastasse aquilo, aquela mulher que era uma viúva, viu a sua situação financeira melhorando, viu então os seus recursos melhorando, numa época de seca, tendo farinha e azeite, ela se tornou uma mulher próspera. Mas o problema nunca acontece uma vez só, não é verdade? Quando uma área melhora, a outra parece que desanda. Quando uma coisa se estabiliza, a outra se desestabiliza. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando a minha filha era pequena, eu sempre conto isso. E muitas pessoas, eu acredito que não creem, mas eu vou dizer para vocês, é pura verdade. Eu só tinha uma roupa para ir no culto. E não bastasse só ter uma roupa para ir no culto. A Bruna engatinhando, ela conseguiu derrubar 1 litro de cândida na minha roupa.
Eu não tinha roupa mais para ir na igreja. Mas eu dizia, ainda que eu vá com a roupa manchada, eu não vou deixar de ir na igreja. Não bastasse isto, a máquina de lavar roupa quebra. Não bastasse isso, o motor do Fusca funde. Não bastasse isso, a depressão estava batendo à minha porta. Quantas vezes isso acontece? Uma sucessão de fatos. E você diz assim, eu achei que não podia ficar pior e piorou. E eu quero dizer para você, eu não sei o nível do teu problema. Eu não sei o nível dos desafios que você tem enfrentado. Eu não sei o nível de batalha que você tem vivenciado. Mas uma coisa eu quero te dizer. O mesmo Deus que abençoou a botija daquela mulher foi diante do seu filho que já não respirava e voltou e trouxe vida para aquele menino. Quando o profeta Elias orou e clamou ao Senhor por 3 vezes. Não bastava a dificuldade financeira, agora o menino estava enfermo. Diz a palavra de Deus que ele parou de respirar. E aquela mulher então vai até Elias e diz, o que foi que eu fiz para merecer isto? Foram os meus pecados. E diz a palavra de Deus que Elias orou ao Senhor. Por 3 vezes o levou no quarto, deitou-se sobre ele. E diz a palavra de Deus que o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Então, mesmo que a situação que você esteja vivendo aparentemente se agrave, eu quero dizer para você, o poder do Senhor continua ilimitado e Ele pode agir em todas as áreas da tua vida, independente da situação que você esteja vivendo. A história de Elias era uma história de vitória. A história de Elias era uma história de alguém que orava e Deus respondia. Era de alguém que profetizava e o Senhor fazia aquilo que saía pela boca de Elias. Mas não bastasse isso agora. Elias se depara com os profetas de Baal. 450 homens de Baal. 400 outros profetas estavam ali também. Então ele manda que reúnam os profetas de Baal e de Azera. Então ele reúne estes homens e ele diz assim, olha, eu vou fazer um desafio a vocês. Tragam 2 novilhos, vocês escolhem um novilho e o outro novilho fica comigo. Cortem este novilho, preparem o holocausto, preparem a lenha, mas não coloquem fogo. Pois o Deus que mandar fogo dos céus e queimar o novilho, queimar a lenha e derramar-se sobre o holocausto, este verdadeiramente é o Deus de Israel. Diz então que aqueles profetas se reuniram. Pegaram o novilho, cortaram o novilho, colocaram a lenha, prepararam o holocausto e começaram a invocar o Deus de Baal. E começaram a invocar o Deus de Baal, mas nada ouviam. O Deus de Baal estava em silêncio. Aquele Deus que eles acreditavam que falasse, não falou nada naquele momento. Diz então que eles começaram, como um hábito que os Baalaíns tinham, começaram então a gritar e começaram a se mutilar e se cortar e nada acontecia. Então Elias começa a provocá-los, dizendo, será que este Deus saiu? Será que este Deus viajou? Será que este Deus de vocês não irá ouvi-los? E durante muito tempo, durante o dia todo, eles começaram a clamar e nada aconteceu. Elias então diz, agora é a minha vez. Foi, consertou o holocausto que estava quebrado. Colocou 12 pedras representando as tribos. Foi lá, cortou o novilho, preparou a lenha. E não bastasse isso, diz a palavra de Deus que Elias abriu uma valeta em torno do holocausto. Uma valeta profunda. E pede para que tragam jarros de água. E despejam jarros de água sobre o novilho, sobre a lenha, sobre o holocausto. 1, 2, 3 vezes. E Elias então começa a orar e clamar, dizendo, Deus, mostra que tu és Deus sobre Israel e que venha fogo sobre este altar. Imediatamente, quando Elias terminou de orar, diz a palavra de Deus que o fogo desceu do céu, queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, secou o chão e lambeu a água. E todo o povo de Israel confessou e declarou que Jeová era Deus daquele lugar. Oh, aleluia!
Você pode sim confiar em Deus. Você pode acreditar em Deus. A situação está mais difícil, a fornalha está mais aquecida, mas eu quero dizer a você nesta noite que o mesmo Deus que mandou fogo do céu para provar que Ele era Deus sobre aquela nação, continua sendo Deus nas nossas vidas. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não importa se a fogueira está quente, não importa se a água está subindo, não importa se você está cansado, não importa o tempo que você já perdeu. O que eu quero dizer a você é que Deus tem o poder de fazer com que tua última história seja muito melhor do que o capítulo da primeira. Oh, aleluia, Ele tem poder, Ele tem poder. O mesmo Deus que fez tudo isso para Elias está aqui nesta noite e Ele pode fazer um milagre na tua vida nesta noite. Oh, aleluia, oh, aleluia. Aqueles homens então depois disso foram mortos por Elias. Ele exterminou todos aqueles profetas de Baal, aqueles que diziam que falavam por Deus. Onde estava o Deus deles? Onde estava o Deus daqueles profetas? Tinha ouvido e não ouviu, tinha boca e não falou, tinha mãos e não abençoou. Este não é o nosso Deus. O nosso Deus não é feito de pedra, o nosso Deus não é feito de madeira. O nosso Deus não é feito das mãos de homens, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o governo, aquele que tem o poder, aquele que reina sobre todas as coisas. Este é o nosso Deus. Eu não sei em que Deus você tem confiado. Eu não sei diante de quem você tem se prostrado. Eu não sei a quem você tem pedido. Mas eu quero te convidar nesta noite. Invoque o nome do Senhor Jesus. Invoque o nome do Senhor Jesus. E diga se verdadeiramente Ele é Deus sobre este lugar. Que Ele fale ao teu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, como eu queria estar lá com Elias. Como eu queria estar lá com Elias. Eu queria ver a cara daquelas pessoas. Eu queria ver a decepção daqueles profetas. Eu queria ver aqueles homens tendo que confessar que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Sabe, irmãos, Deus muitas vezes permite que nós passemos por situações difíceis, desafiadoras, trabalhosas. Não é porque nós tenhamos pecado. Não é porque você tenha falhado ou você tenha transgredido algo. Entenda. Muitas das coisas que nós vivemos, muito daquilo que nós estamos passando ou já passamos, pode ser fruto de uma escolha errada. Pode sim ser consequência de um pecado, mas nem tudo é por isso. Existem situações que você passa, onde a fornalha é aquecida. Onde muitas pessoas olham para você e perguntam onde está o teu Deus nessa situação. E Deus permite que você passe por isto. Para que no momento certo, quando Ele agir, todos tenham que dizer só mesmo um milagre para que isso acontecesse na tua vida. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você confie. O mesmo Deus de Elias está aqui nesta noite. E Ele está disponível e disposto a fazer algo sobrenatural na tua vida. Oh, aleluia. Elias então matou os profetas de Baal. Elias matou então aqueles falsos profetas. E agora não bastasse isso. Elias diz, olha, vai chover. Passaram-se 3 anos e meio. E Elias agora manda então que chamem o rei Acabe. E o rei Acabe então se encontra com Elias. E ele avisa, vai chover. Ele manda então o seu moço, um moço que estava com ele, o seu ajudante, o seu servo. Vai lá no mar. Olha se você vê alguma nuvem, dizendo que vai chover. E aquele moço foi e voltou 6 vezes. E todas as vezes que ele ia, ele dizia, não vejo nada, o céu está limpo. Até que na 7ª vez ele vai até lá e ele diz, olha, eu estou vendo. É uma nuvem bem pequena. É do tamanho da mão de um homem.
que está se levantando do mar. Quando aquele moço trouxe essa notícia, Elias disse assim: olha, fala para o rei Acabe correr, comer e fugir, porque vai chover. Talvez você esteja olhando para o céu e não esteja vendo nada. Talvez você esteja orando e a impressão que você tem é que o Senhor ficou surdo, com os ouvidos agravados. Talvez você esteja exausto de tanto pedir e parece que tudo está parado. As portas não se abrem, o céu não se abre. Você às vezes não tem nem vontade mesmo de orar porque já não tem mais força e resistência. Mas eu quero dizer a você, na 7ª vez aquele moço olhou, viu uma mão do tamanho da mão de um homem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o profeta sabia quem era Deus. E aquele foi o sinal necessário para que o profeta dissesse: vai chover, e choveu. Diz a palavra de Deus que choveu tanto, que a seca acabou naquele lugar. Durante todo este tempo em que nós estivemos compartilhando com você, eu vou colocar aqui um resumo de tudo aquilo que nós falamos até agora. Sobre o que Deus fez através da vida de Elias e as experiências que ele teve com Deus. Primeiro, ele previu que haveria seca de 3 anos e meio. Depois ele foi sustentado pelos corvos com pão e carne, bebeu água ali no ribeiro. Ele previu também a multiplicação do azeite e da farinha na viúva de Sarepta. Depois ele clamou e Deus devolveu a vida ao filho daquela viúva que estava morto, já não respirava. Elias desafiou os profetas de Baal, orou, clamou e desceu fogo do céu. E depois ele os matou. E também Elias anunciou o fim da seca através de uma forte chuva. E isso aconteceu. A história, se terminasse aqui, estaria perfeita. E talvez você dissesse assim: ah, pastor, ele era profeta. Ah, pastora, ele era pastor. Ah, ele era um evangelista. Ah, ele tinha cargo na igreja, ele tinha função na igreja. Ah, ele servia no ministério. Talvez você olhando para essa história, você diz: é muito para mim. Ou, tudo isso aconteceu porque ele era um profeta. E eu quero dizer a você, tudo isso aconteceu porque ele confiava no Deus que ele servia. Tudo isso aconteceu porque quando Deus falava, ele obedecia. Tudo isso aconteceu porque ele não se intimidou, ele não foi covarde, mas ele foi corajoso e fez tudo quanto o Senhor falou para ele fazer. Pede para aquela mulher pão e ele pediu: desce até Sarepta, ele desceu. Espera na caverna, se esconda, ele se escondeu. Coma o que o corvo te der, ele comeu. Olha, vai chover, vai parar de chover, vai parar de chover. Em nenhum momento durante todo esse relato eu vejo Elias questionando a Deus ou fazendo perguntas: como seria? Mas a história muda. O capítulo muda. E aí chega o momento que talvez muitos de nós, ou muitos de vocês, estejam vivendo agora. 1 Reis 19, 3 e 5. 1 Reis 19, 3 e 5. Elias, vamos ler juntos. Elias teve medo e fugiu em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Com qual parte da história você mais se identifica hoje? Com a primeira parte? Quando ele diz: olha, Senhor, mostra para este povo que eu sou o teu servo, que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Quando ele desafiou os profetas de Baal e orou a Deus clamando para que ele mandasse fogo e queimasse todo o holocausto? Ou você se identifica com esta segunda parte da história? Quando ele teve medo, quando ele fugiu para salvar a própria vida, quando ele foi para o deserto, quando ele pediu a morte, e quando ele declarou que já havia conquistado muito, e que ele não era melhor do que ninguém para continuar realizando feitos extraordinários. Com qual parte da história você mais se identifica?
Qual é a tua opção? A primeira, de alguém que crê que Deus pode fazer o sobrenatural através da sua vida. De alguém que confia e fala e prega e faz, independente daquilo que esteja vendo ou sentindo. Ou você vem de um nível de batalha tão intenso, de um período de perda, de derrota, de tanta dor e de tanto sofrimento, que você está como Elias, pedindo para morrer, fugindo para o deserto, tendo medo e dizendo para o Senhor: Senhor, chega, já está bom, Senhor. Eu estou jogando a minha chuteira fora. Para mim já deu. Tudo que eu vivi já valeu. Tudo que eu já vi já valeu. Tudo que eu aprendi já sei. Tá bom, Senhor. Tá bom, encerra aqui. Qual é a sua opção? Existem momentos na nossa vida em que nós estamos começando alguma batalha, então nós temos força e resistência. Estamos fortes. Estamos novos. Como quando nós começamos este trabalho, nós dizíamos, eu, a pastora Sandra e a pastora Mara, meu Deus, nós já estamos quase na idade de Moisés, o Senhor agora nos levanta para abrirmos uma igreja. Senhor, levanta logo Josué, porque não sei se nós vamos ter perna para tanto. Será que você está se sentindo velho, cansado, abatido para viver os sonhos que Deus tem? Será que você acha que o teu ministério, você já viveu tudo o que você tinha para viver e isso já basta? Eu quero dizer que o fato de Deus nos usar com poder e vermos Deus agir através das nossas vidas não nos torna imunes a ameaças, afrontas, confrontos. O fato de Deus já nos usar, ou já ter nos usado, não impede que as dificuldades e os problemas ocorram na nossa vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu quero dizer que os problemas que enfrentamos, eles podem ser resultado sim de más escolhas e de pecados, mas também pode ser parte do processo de Deus na nossa vida, para nos levar a mudar de patamar, de nível, aumentar a nossa maturidade. Então não veja os desafios da tua vida como sendo um castigo de Deus. E mesmo que pessoas usadas por Deus possam em determinados momentos sentir no físico e no emocional abatimento como Elias, cansaço. Pessoas usadas por Deus também podem chorar e sofrer, porque são seres humanos, e esse processo físico e emocional é inerente à sua condição humana. Se você julga aqueles que um dia choram, se você julga aqueles que um dia ficam abatidos, se você julga aqueles que um dia sofrem, que estão desanimados, querem entrar numa caverna, é porque você ainda não passou pelo processo. Você não passou pelas 7 fases de um barro até chegar num vaso. Todos nós, pastores, líderes, diáconos, obreiros, todos nós passamos um destes dias que Elias passou. Vontade de entrar na caverna e de não sair de lá. Quantos aqui já passaram por este processo? Pergunta para quem está do teu lado, você já passou por isso? Quando a gente começa a ler essa parte da história de Elias, parece que nós estamos falando de uma outra pessoa, não é mais a mesma. Aquele homem corajoso, que desafiou os profetas de Baal, que dizia que ia chover, agora com medo, escondido dentro de um deserto, fugiu para um deserto, pedindo para morrer, dizendo que a vida dele podia terminar ali, que já bastava aquilo que ele viveu. Eu quero dizer que o desgaste pode te levar a tomar decisões e fazer escolhas que você não faria se estivesse bem emocionalmente e fisicamente. Por isso, cuidado com as decisões que você toma quando estiver assim. Cuidado com as orações que você faz. Cuidado com as coisas que você devolve ou entrega quando você está assim. Todos nós podemos sentir medo. Todos nós temos que sentir as nossas emoções, e sentir emoção não é pecado. Emoção faz parte da formação e da constituição do ser humano. Temos uma alma. Todos nós precisamos aprender a identificar e viver o que estamos vivendo, ou aquilo que estamos sentindo, luto, medo, a tristeza, o ânimo, a alegria.
Precisamos viver essas emoções, mas nós não podemos deixar que elas nos governem. Não podemos deixar que as nossas emoções nos dirijam na forma que falamos, agimos, decidimos, não. Precisamos submeter a nossa emoção à palavra de Deus, ao Espírito Santo, e crer que Deus está no controle, até mesmo quando tudo fugiu do nosso controle. Elias podia sentir medo. Ele estava sendo ameaçado por Jezabel, que quando soube por Acabe que ele havia exterminado com seus profetas, ela dizia: até amanhã você vai morrer também. Ele ficou apavorado de medo. Ele estava cansado. Emocionalmente ele já estava no seu limite. Eu quero dizer a você, ele podia estar no seu limite. Ele podia entrar numa caverna, mas pedir para morrer e entregar tudo, dizendo: Senhor, basta aquilo que eu já vivi. Ele fez uma oração bastante perigosa. E essa oração, ela é tão perigosa que Deus não ouviu. Ou se ouviu, não respondeu. Então, algumas coisas que eu quero falar com você, para nós estarmos partindo para a Santa Ceia. Primeiro, o medo que paralisa, ele não protege. Existe o medo natural, que é o medo do mecanismo de proteção do ser humano. Mas, quando este medo te paralisa, ele não é um medo de proteção, ao contrário, ele é um medo para te afastar do propósito de Deus. Ele é o medo que te leva para longe daquilo que Deus disse em 1 Timóteo 1:7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Se o medo tem te paralisado, se o medo tem te apavorado, se o medo tem te fragilizado a ponto de você pedir a morte ou querer abandonar tudo que Deus te deu, este medo não é um medo de preservação, mas este é um medo que vai te paralisar. E se te paralisar, se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a palavra de Deus diz que Ele não estará com você. Não permita que o medo te paralise. O mesmo poder que fez Elias realizar tantos feitos continuava sobre ele, mas ele precisava acessar e acionar aquele mesmo espírito de coragem e não permitir que aquele medo paralisasse. O medo que paralisa é um medo espiritual, é um espírito de medo, que nada tem a ver com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um espírito de poder, de ousadia, de coragem, de intrepidez. Então, olhe para o medo que você está sentindo. Se este medo tem te paralisado, repreenda esse medo, rejeite este medo, renuncie a este medo, em nome de Jesus de Nazaré nesta noite. E diga: medo, eu te dou uma ordem, vai embora em nome de Jesus. Porque eu tenho poder sobre a minha vida. Repete comigo, coloque a mão sobre a sua cabeça e diz: o Espírito que Deus me deu não me torna medroso. Pelo contrário, este Espírito me enche de poder, de amor e de prudência. Amém? Este Espírito de Deus está sobre nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Lázaro. Espírito de poder. Outra coisa que Elias fez foi fugir. Fugir só se for para a presença de Deus. Eu não sei para onde você tem fugido. Quem foge da presença de Deus entra no deserto. Um lugar de solidão, de autoabandono, de falta de alimento, de falta de provisão. E deserto não é um lugar de fixar residência, é um lugar de passagem. Elias fugiu para o deserto. Existiram momentos em que eu queria fugir para o deserto. Deserto do meu quarto, porta fechada, celular desligado. Mas o Senhor sempre me fazia sair de lá e me lembrar que existia uma vida fora daquele lugar. Deus mandou um anjo ali no deserto onde estava Elias. E diz a palavra de Deus que o anjo tocou Elias e disse: Elias, levanta, come. E diz que a palavra de Deus que havia um pão assado em brasas quentes, um jarro de água. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Ele estava exausto. Existem momentos que Deus vai mandar alguém te dar comida.
Existe um momento em que Deus vai levar comida na tua casa, Ele vai te mandar uma palavra, Ele vai mandar alguém para orar por você, Ele vai mandar um profeta, Ele vai mandar um louvor, Ele vai fazer com que você acesse o culto pelo YouTube, você acesse a palavra de Deus. Mas não vai ser para que você seja alimentado a vida inteira. Vai ter um momento em que Ele vai te alimentar quando você estiver fraco, mas Ele vai te alimentar para que você se fortaleça e saia dessa condição. Então, se você tiver que fugir, fuja para a presença de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo. Novamente o anjo vem até Elias, toca em Elias e diz: Elias, vai, levanta e come. Porque a tua jornada ou a tua viagem ainda será muito longa. Orações que não são respondidas são respostas. Elias pediu para morrer. Elias disse para o Senhor: já está bom, basta, não quero mais nada. Não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Mas Deus não respondeu à oração de Elias. E esta foi uma resposta. Existem orações que Deus não vai responder da forma que você gostaria que Ele respondesse. Mas entenda que esta já é uma resposta de Deus para a tua vida. Deus não atendeu a oração de Elias quando ele pediu que sua vida fosse tirada dele, mas ao contrário, Deus lhe deu condições para que ele continuasse a cumprir com o seu propósito. Deu comida, Elias comeu, bebeu, e agora Elias sai daquele lugar e diz que ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe. Quando ele estava dentro da caverna, o Senhor novamente fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Hoje o Senhor, na hora que eu estava preparando essa palavra, Ele dizia: pergunta, ei, o que você está fazendo aí? Por que você está escondido na caverna? Por que você está fechado no teu quarto? Por que você está enterrando o teu talento? Por que você está com a tua boca acirrada? Por que os teus dedos não estão dedilhando? Porque na tua mão não há um microfone. O que você está fazendo aí? Vem para fora, Elias. É longa a tua caminhada. Eu ainda tenho algo com você, Elias. Quando você morrer, você não vai poder levar com você aquilo que eu te dei. Elias, sai daí. Vai para Horebe. Levanta um profeta que vai te substituir. Vai lá, Elias. Existe alguém te esperando. Mas antes disso, quando Elias estava dentro da caverna, Deus tinha mais para ele. E diz a palavra de Deus que veio um vento forte, mas Deus não estava lá. Veio um terremoto, mas Deus não estava lá. Veio fogo, mas Deus não estava lá. Mas uma voz mansa e suave foi ouvida. E Elias imediatamente identificou que aquela voz era a voz de Deus. Talvez você tenha dito: levanta o profeta, Deus, para falar comigo. Traz alguém de fora para falar comigo. E o Senhor hoje diz assim: a minha palavra basta para falar com você. Você não precisa de movimento. Você não precisa de interlocutores, você não precisa de profetas e profetisas, você só precisa ouvir a minha palavra, acreditar e colocar em prática. O que você está fazendo aí? O Senhor lhe disse em 1 Reis 19:11, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor está passeando neste lugar. Como eu creio nisso. Como eu creio nisso. Elias saiu da caverna e Deus novamente perguntou o que ele estava fazendo ali. 1 Reis 19, 15 e 11 diz assim: o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando ali, unja
Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Elias ainda tinha que levantar um rei de Israel, tinha que levantar um rei ali também na Síria, e teria que levantar um profeta que daria continuidade ao ministério dele. Elias teve que voltar pelo caminho que ele havia se desviado e terminar o seu propósito, gerando agora discípulos, aqueles que dariam continuidade ao seu ministério. Quem vai ficar no teu lugar quando você partir daqui? Quem vai dar continuidade ao seu legado? Quem vai continuar fazendo aquilo que um dia Deus usou você para fazer? Quem vai ensinar quando você ensinava? Quem vai cantar quando você cantava? Quem vai tocar quando você tocava? Quem vai pregar quando você pregava? Quem vai profetizar quando você profetizava? Quem o Senhor vai levantar? Hoje o Senhor está dizendo, eu quero levantar, mas é através da tua vida. Não foi através do fogo, não foi através do terremoto, mas foi através da palavra de Deus. Não leve consigo aquilo que Deus te deu. Diz a palavra de Deus em 2 Reis 2, do 9, 13 e 15. Que depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, aquele que o Senhor levantou como profeta, que seria o sucessor de Elias: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Elias perguntando para Eliseu. E Eliseu respondeu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Depois pegou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Então o Senhor arrebatou, levou Elias. E diz que a capa de Elias ficou ali. Eliseu então pega essa capa, bate no mar Jordão. E ali diz a palavra de Deus, quando ele bate no rio Jordão, que as águas se abriram da mesma forma que havia acontecido com Elias. Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. E olha que lindo. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Se coloque de pé. Se hoje eu estou aqui, se hoje estou pastora desta igreja, é porque a minha avó, até seu último minuto de vida, serviu ao Senhor. Mesmo com a deficiência que ela tinha nas pernas, ela jamais faltava de um culto. Foi com ela que eu aprendi. Ela aprendeu a ler através do Mobral e ela só lia a Bíblia. Eu vi a minha avó lendo a Bíblia todos os dias à tarde na casa dela. Eu nunca vi minha avó comer sem orar. Nunca vi minha avó dormir sem orar. Se hoje estou aqui é porque eu vi a minha mãe, com todo o processo que ela passou, jamais negar Jesus, jamais questionar a Jesus e amar Jesus até o último fôlego de vida que ela teve. Eu sou a resposta da oração da minha avó, a resposta da oração da minha mãe. As minhas filhas são as respostas das nossas orações enquanto pais. Se o Senhor me levasse hoje, eu deixaria uma pastora na minha família, um pastor na minha família, levitas na minha família. Se eu partir hoje, o Senhor tem levantado pastores para cuidar desta igreja. E eu te pergunto, quem vai dar continuidade àquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Quem ficará no teu lugar? Quem contará a tua história? Quem pregará aquilo que você pregou? Quem dará os testemunhos que você contou? Quem dedilhará os hinos que você entoava? É sério. Para quem você está deixando o teu legado? Quem será o teu Eliseu? Quem será o teu Barnabé? Quem serão os teus discípulos? Ou você quer ser como aqueles que quando morrem levam tudo para a sepultura? Não leve consigo aquilo que Deus te deu. Eu estou falando de dinheiro.
Não estou falando de bens. Eu estou falando de dons e talentos. Eu estou falando de chamado. Eu estou falando de propósito. Quando Deus nos formou, Ele não nos formou para que comprássemos casas, carros. Quando Deus nos formou, não foi com essa finalidade, mas para que nós pudéssemos conhecê-lo, entregar a nossa vida a Ele e morar com Ele por toda a eternidade. Mas até morarmos com Ele por toda a eternidade, Ele nos chamou para que fôssemos pescadores de almas. Diz a palavra de Deus que Eliseu, assim que Elias chegou até ele largou tudo para seguir Elias. Em determinado momento, Elias disse: olha, Eliseu, você fica. Ele falou: não, aonde o senhor for, eu vou. Quem está te seguindo? Quem vai dar continuidade àquilo que você faz tão bem? Com quem você tem dividido, compartilhado? Com quem você tem transbordado aquilo que está em você? O seu transbordo. O seu transbordo tem que cair sobre a vida de alguém. Você tem que derramar aquilo que você tem sobre a vida de alguém. O que você tem derramado? Alegria, coração de servo,